Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre um atleta do Panamá que foi especulado em vários times no futebol brasileiro, inclusive, de acordo com o portal, o Cruzeiro seria um dos alvos, né? Seja ele para ser oferecido ou se a Raposa teria procurado em mais informações, né, a respeito do jogador. Vou trazer aqui nesse vídeo. Tem também atualizações importantes de um atleta que, no caso, vai deixar o clube, que já era de se esperar, mas nos últimos dias acabou surgindo notícias contrárias. Vou falar aqui com vocês, né, sobre essa limpa que deve ser bem grande no elenco. E para terminar também falar sobre o Emmanuel Martinez, com uma notícia não muito boa. Né, no caso, a chance dele vir para o Cruzeiro que já era baixa, basicamente bem pequena, né, mesmo com a proposta que o Cruzeiro fez financeiramente, que eu considero ok, mas para o América ainda não está disposto a negociar o jogador. Vou trazer um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com sua ajuda para chegarmos a essa marca aqui no YouTube. Próximo objetivo nosso é aqui de 42 mil inscritos, falta um pouco menos de 600 inscritos no canal. Certamente se você puder deixar seu like, se inscrever, nos ajuda bastante a chegarmos aqui a essa meta. Bom, então vamos lá. Quero começar falando sobre o Gilberto, que temos algumas atualizações importantes vindo do Samuel Venâncio nesse domingo, que está aqui, ó. Valeu também ao portal Conexão Cruzeiro. O atacante Gilberto não está nos planos do Cruzeiro para a temporada e está definido que ele não vai ficar no clube, né, para 2024. Então a informação é interessante, até porque o Cruzeiro teve a sua reapresentação nessa última semana e muita gente ficou assim, né? Ué, mas cadê o Gilberto, né? Ele está nessa lista, ele vai aparecer para treinar e tudo mais. Até porque era algo de se esperar, né? Porque o atleta ainda tem contrato. Porém, vale lembrar que no ano passado ele já tinha sido afastado, né, pelo Cruzeiro. Então ver ele treinando com os companheiros era bem, no caso de se pensar que não seria algo que seria tão viável assim de acontecer. Então eu acho até uma notícia interessante. A grande questão é o seguinte: será que tem tantos times assim interessados no jogador? Porque tudo bem, né? Nessa janela agora de janeiro, fevereiro, vários mercados se abrem, mas ele tem um salário gigante aqui para o Cruzeiro, que ainda vai custar aí algum tempo, né? Ele já ficou aí basicamente novembro, dezembro e agora janeiro sem atuar, mas recebendo os salários normalmente. O vínculo dele vai até o final desse ano de 2024. Teve até algumas especulações em relação ao futebol japonês, não tivemos mais novidades. Certamente, se o clube tivesse disposto a pagar o que o Gilberto ganha, o Cruzeiro já teria liberado, mas eu não ficaria surpreso se aparecesse alguns times, seja do Brasil, seja do exterior, interessados, por exemplo, no jogador e, né, no caso, para o clube, só que o Cruzeiro pagar ainda uma parte dos seus salários, porque tem contrato até o final do ano. Se acontecesse isso, eu ia ficar bem chateado, mas não ficaria surpreso se tivesse propostas, né, para o Cruzeiro na mesa parecidas como essa. Mas pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer sobre essa negociação, sobre o Gilberto, se ele tem que ficar, tem que sair. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado para vocês da DG Store, loja de camisas esportivas, patrocinadora aqui do canal há mais de 2 anos, que no caso tem várias boas opções de camisas internacionais, como vou deixar aqui nesse vídeo aparecendo para vocês. Você pode adquirir a sua com 10% de desconto, falando que veio aqui pelo canal, pelo Cruzeiro News, 10% de desconto nas camisas que estão lá no Instagram deles. O link está aqui embaixo na descrição, tá? Lembrando que tem uma loja física também em Belo Horizonte, você pode ir lá, marcar um horário para você ver as camisas pessoalmente, uma qualidade impecável lá na DG Store. Então o link dele está aqui embaixo na descrição. Frete grátis para todo o país, né? A partir de 2 unidades. Fala que veio aqui pelo canal, que ainda tem esses 10% de desconto. Bom, quero falar agora sobre essa notícia que eu achei interessante, né? Valeu aí ao Thiago Brandão, que no caso é jornalista que trouxe essa informação junto com o portal Território da MLS, que afirmou o seguinte, ó, é um jogador chamado Carrasquilha e o futebol brasileiro, que no caso ele afirmou que não tem nada entre Flamengo e o jogador, e no caso tem em relação a 3 equipes que foram especulados, né? Cruzeiro, Bahia e outra equipe que ainda não foi especulado, que assim, de acordo com o jornalista, ele foi atrás dos representantes do Cruzeiro e afirmou que não tinha interesse no jogador. Deixei essa informação então aqui para vocês. Confesso que é um jogador que eu não conhecia, o nome dele é Adalberto Carrasquilha, 25 anos de idade, pode jogar aí como um meia central, um volante, é um jogador que tem boas participações dentro da área, jogando lá na MLS. E lembrando, ele é um jogador que é do Panamá, interessante isso, né? Inclusive convocado para a seleção nos últimos anos com muita frequência. Ele joga aí nessa equipe chamada então o Houston Dynamo, é isso, por lá nos últimos anos tem bons números, até parece ser um meio ofensivo, né? Mas não é bem assim. Nessa última temporada então 38 jogos, 4 gols e 8 assistências, 12 participações em gols em 38 jogos. Para o meia central é realmente números interessantes. Temporada passada também com 33 jogos, 2 gols e 3 assistências. Ele é revelado numa equipe chamada Tauro FC, lá do Panamá, surge muito bem, depois vai para uma equipe chamada Cartagena, lá da segunda divisão do futebol espanhol, jogou aí nesse clube um pouco mais
de 40 jogos, né, lá no futebol europeu, e no caso teve boas participações pelo Panamá na Gold Cup, né, que é uma competição lá dos times da América Central e do Norte, se eu não estiver enganado. Inclusive na Gold Cup pelo Panamá, em 2023, 6 jogos e deu 2 assistências. É um cara que contribui muito bem, né, nessa parte ofensiva. Não acho que seja uma posição assim que não faz sentido o Cruzeiro ter monitorado. Não, acho que até faz sentido sim. A grande questão é saber se ele jogando na MLS, se chegasse para o Cruzeiro, mantivesse esse mesmo nível de futebol aqui no futebol brasileiro, né? Que a MLS melhorou um pouco nos últimos anos, mas ainda assim é bem fraco, não tem comparação com os jogos aqui do futebol brasileiro. Ele que é destro, tem 1,70 m, contrato com a equipe vai até só ao final desse ano, dia 31 de dezembro de 2024, então se o Cruzeiro poderia ficar de olho para assinar um pré-contrato para o ano que vem, vou deixar aqui o mapa de movimentação dele pelo site SofaScore, vai estar aparecendo aqui, ó. No caso, muito bom, tá? Dá pra ver que ele tá em todos os espaços do campo, cai mais pelo lado direito, tá? Vamos colocar ali, um meio campista central, não é um primeiro volante, é um meio campista central, pelo lado direito. Nota média de 6,92, dá pra ver que ele tá em todo o campo, mas cai mais para esse lado direito. Na última competição, né, na MLS em 2023, dos 30 jogos do Houston, ele jogou 27 como titular. Além disso, marcou 3 gols e deu 6 assistências, né? 9 participações em gols em 30 jogos nessa última temporada. Realmente um desempenho bem interessante do Adalberto até aqui. É aquela coisa, né? Você acha que se compensaria fazer um investimento nele? Porque de acordo com o site SofaScore e o Transfer Market também, eles colocam ele próximo de um valor de 4 milhões de libras, né? Eu acho um valor um pouco alto, 4 milhões de euros, melhor dizendo. Dá ali quase 20 milhões de reais. Não acho que vale isso tudo, ainda mais porque é um jogador que tem contrato só até o final do ano. Porém, eu ficaria bem surpreso se essa equipe liberasse ele com um valor inferior a isso, né? Pela importância que ele tem dentro do time. Então, assim, só se tiver alguma grande mudança em relação a isso, eu não acho até que ponto valeria esse investimento. E de acordo com o Thiago Brandão, rolou essa especulação sobre o Cruzeiro e ele foi atrás e não há interesse no jogador. Pelo menos essa informação, mas eu achei interessante trazer aqui para vocês, porque eu não tinha visto ninguém, né, falando sobre isso. Lembrando que essa informação aí lá do Thiago foi postada nessa última sexta-feira, né? Se eu tiver enganado, dia 5 de janeiro. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, então, nos comentários. Bom, e para terminar aqui, né, até um dos motivos porque o Cruzeiro segue atrás de um meio-campista é em relação ao Emmanuel Martinez, ó. Vou deixar aqui então, notícia e atualização do Samuel Venâncio e o portal Conexão Cruzeiro, que ele falou o seguinte, ó: ainda não dá para dizer que a negociação por Emmanuel Martinez está encerrada. O fato é que o Cruzeiro está interessado no argentino, que vê bons olhos, né, no caso para o jogador vir para o Cruzeiro, porém nas últimas horas acabou então tendo essas contravenças e de acordo aí, então com o próprio presidente do clube, né, essa informação de que no caso o Cruzeiro teria feito uma proposta e tudo mais, acaba que as chances dele realmente vir para o Cruzeiro hoje é bem pequena, tá? De acordo com o Samuel Venâncio, não tem como cravar, né, que não tem chance dele vir. Essa informação aí no dia 7, nesse último domingo, às 8h30, ele afirmava isso, né? Não quer dizer que não tem chance nenhuma do Emmanuel Martinez vir, está encerrado, como eu vi alguns portais falando. Não é bem assim, mas que está bem complicado, está. Até porque está numa situação estranha, né? O jogador tem interesse de deixar o clube, tem algumas propostas, inclusive financeiramente para o América mais do que recuperaria, né, o investimento que havia feito no jogador. Se eu não estiver enganado, uma proposta de até 8 milhões de reais. Não sabemos se é pelo percentual do América, né, que pagou 6,5 milhões por 50%, ou por um valor maior. Acredito que seja só pelo percentual do América, que ainda não negociou o Mastriani, com propostas interessantes, inclusive do Atlético Paranaense, e nem com o Emmanuel Martinez, com essa procura do Cruzeiro, e o São Paulo também, né, que tem interesse no jogador. Então, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você acha, né, do Emmanuel Martinez? Se vale todo esse esforço, toda essa correria, né, podemos dizer assim, para tentar a contratação do jogador? Eu acho que sim, é uma posição primordial, e eu não ficaria surpreso se nos próximos dias aí, ó, terça, quarta, quinta, sexta, tiver mais algumas atualizações em relação a meio-campistas especulados, né? Então pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer, quem que você contrataria. Se você quiser ver aqui outras atualizações que eu trouxe no final de semana, será que poderia ter alguma troca entre Cruzeiro e Grêmio pelo lateral esquerdo Marlon? O Grêmio é um dos interessados. Clica aqui e confira, e nos vemos então aí numa próxima. O link da DG Store também está aqui embaixo na descrição. Valeu, galera!